Este programa tem classificação indicativa livre. O Brasil realiza nesse mês de outubro a Festa da Democracia. São as eleições municipais, em que a população escolhe os representantes que irão administrar as cidades pelos próximos 4 anos. São 140 milhões de eleitores que vão indicar prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.566 municípios. Apesar da simplicidade da atitude, votar é um exercício complexo. Ele demonstra o interesse dos moradores pelo espaço em que vivem. Será que os eleitores sabem qual é o papel de um vereador? E quais são as dificuldades que os eleitos enfrentam no dia a dia da Casa de Leis? Por que grande parte dos projetos apresentados é inexpressiva e até absurda? E o voto nulo tem poder de cancelar uma eleição? As respostas estão no Plural de hoje, que começa agora. A palavra vereador tem origem no verbo verear, que significa administrar, vigiar pelo bem-estar e segurança da população. Para entender melhor as responsabilidades e as dificuldades do cargo, o Plural de hoje recebe o advogado André Passos, ex-vereador de Curitiba, e o jurista Fernando Knauer, doutor em Direito Eleitoral e ex-juiz do Tribunal Eleitoral do Paraná. Obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de lançar uma pergunta já para a gente filosofar de começo a respeito da eleição. A gente falou no comecinho do programa que é uma festa da democracia, mas na verdade a gente pode perceber até uma falta de interesse às vezes da população, ou seria uma decepção com a política? De que forma que vocês analisam isso, André? Não, eu na verdade penso até o contrário. Eu acho que o Brasil, com a redemocratização, ele dava uma grande importância ao período eleitoral, não só pela novidade, mas porque de fato ali era uma mudança de sistema. Hoje a eleição ela já passou, faz parte do cotidiano das pessoas. Então hoje as pessoas de fato se envolvem e acho que prestam muita atenção na hora do voto, uma semana antes da eleição, mas não tem mais aquele negócio de que elas acham que vai mudar da água para o vinho. Já está institucionalizado. E de fato eu acho que as pessoas que mais precisam de governo, são as pessoas mais simples, essas valorizam muito a eleição, porque sabem que a falta de governo ou a escolha ruim, elas vão sofrer bastante. Então eu só acho que essa mudança, não de desinteresse, mas de mais, as pessoas estão mais acostumadas com a democracia no Brasil. Mas agora com as redes sociais a gente vê até algumas campanhas aí sobre a obrigatoriedade do voto, algumas pessoas achando que não deveria ser obrigatório. O que você acha disso, Fernando? Na verdade, o voto não foi instituído para ser uma obrigação, e sim um direito. É um direito franqueado a qualquer cidadão que se reforça como cidadão por ter a prerrogativa de escolher quem gere a sua cidade, o seu estado, o seu país e também quem o representa nos parlamentos. O que nós temos, na verdade, bem analisada a questão, eu diria sob o ponto de vista técnico, não existe propriamente a obrigatoriedade de votar, e sim a obrigatoriedade do comparecimento para votar, porque o voto pode não ser manifestado, o voto pode inclusive ser anulado. Mas a presença Agora, a presença é obrigatória. O fato é que essa obrigatoriedade, ela também vem acompanhada por uma sanção, porque senão não seria uma obrigação, mas uma sanção muito pequena, é uma multa quase que simbólica, que serve muito mais como um alerta, muito mais como um chamado de atenção para o indivíduo, no sentido de que ele deve realmente ser um eleitor. E por quê? Por que é que se fundamenta essa necessidade de se comparecer para votar, ainda que sob esta coação mínima desta multa pequena? Porque quando se vota, nós escolhemos em nosso nome, mas também em nome daqueles que, mesmo fazendo parte da sociedade, ainda não têm esta condição ou já perderam essa condição. Então votamos em nome dos menores, dos nossos filhos, votamos em nome dos idosos que não têm mais condições, quem sabe, de se manifestarem, daqueles que por uma incapacidade qualquer também não têm condições de fazerem a escolha. Então nós atuamos de certa forma como mandatários daqueles que não têm a mesma condição que nós temos de poder escolher. Por isso, historicamente, é que se explica esta obrigatoriedade do comparecimento para manifestar vontade na escolha de mandatários políticos. Mas, Mauro, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio da campanha contra o voto obrigatório, porque você veja, alguns países europeus, o comparecimento é tão baixo nas urnas
que de vez em quando aparece 40% do pessoal para votar e a maioria desses que vão votar é que acabam escolhendo o seu governante. Quer dizer, uma representatividade muito pequena. Muitas vezes 30% da população escolheu por 70%. Eu acho que o Brasil chegou a um meio termo, porque como o Fernando disse, você, por exemplo, se você for para a praia no dia das eleições e disser que estava na praia, você teve a justificativa e não teve nenhum problema. Se você não for votar, você paga lá uma multa simbólica. É o não comparecimento, na verdade. Isso, e você tem inclusive como justificar esse não comparecimento. O que eu acho é que a grande maioria da população, o fato de ser uma obrigação e ao mesmo tempo também um direito a ser exercido, faz com que a gente pare o país nesse dia. Você veja nos Estados Unidos, o dia da eleição nos Estados Unidos é um dia normal. Então, os trabalhadores, por exemplo, que não podem sair no seu horário de trabalho, não vão votar. Acaba prejudicando um conjunto da população. Aqui sempre é num domingo, né? Há uma mobilização da sociedade, porque o número é muito grande de pessoas. Então, acho que eu tenho uma certa preocupação. Eu acho que é melhor assim, porque daí a gente tem a certeza absoluta que a grande maioria da população vai escolher os seus governantes, do que uma minoria organizada, como acontece em alguns países. A gente vai conhecer agora um pouco da história das câmaras municipais. A repórter Esther Atanásio conversou com um historiador e conta como era a formação das primeiras câmaras de vereadores. Mauro, eu estou em frente ao Palácio Rio Branco, que é o prédio histórico da Câmara Municipal de Curitiba. Esse prédio existe há quase 120 anos e no início foi usado para abrigar a Assembleia Legislativa do Paraná. Hoje serve como Câmara Municipal de Curitiba. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a história do Legislativo do Brasil é o professor e historiador Renato Mocelin. Professor, quando surgiram as primeiras câmaras municipais do Brasil? Foi no século XVI, a Câmara de São Vicente. Surgiram depois outras, como de Olinda, e no período colonial as câmaras tinham um papel relevante. O papel dos vereadores naquela época é semelhante ao que nós temos hoje? As câmaras municipais, no período colonial, elas tinham funções legislativas e executivas. Quer dizer, hoje elas têm funções legislativas, né? Como eram escolhidos esses vereadores? Era uma sociedade estratificada. Os homens bons, entenda-se os grandes proprietários de terras. Evidentemente, os índios, os negros, os pobres estavam excluídos do processo. Professor, eles tinham salários? Como que funciona a questão da remuneração em relação ao início do processo legislativo e ao que temos hoje? Veja bem, os vereadores durante muito tempo, até recentemente, não recebiam salários. Atualmente, pela Constituição de 1988, eles devem ser remunerados. É verdade que algumas câmaras extrapolam e muitos recebem demais pelo que fazem. Eu diria que hoje o vereador é um assistente social. Infelizmente, a gente observa que a ausência da presença do Estado, no que diz respeito principalmente à saúde, faz com que vereadores, em grande parte dos municípios brasileiros, tenham ambulância, tenham um ônibus para levar pessoas a determinadas atividades. Eu diria que o vereador hoje tem uma função que não é exatamente aquela que deveria ter. Obrigada, professor, pela participação. E aí, Mauro, no estúdio, qual é a opinião dos nossos participantes? Obrigado, Esther. A gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco sobre o papel do vereador. Podemos pontuar, inclusive, essas diferenças. André, você foi vereador durante 8 anos, 2 gestões. Foi eleito 4 vezes o melhor vereador de Curitiba, pelo que eu pesquisei. Eu gostaria de saber de você, repercutir com você. O papel do vereador, que o historiador pontua como um assistente social, você também percebe isso ou não, no dia a dia? Infelizmente, muitos vereadores encaram um papel, eu chamo de despachante de luxo. Eles são só uma ponte entre o cidadão e a prefeitura para algum serviço que a prefeitura deveria fazer sem a necessidade de ter essa intermediação. Mas muitas vezes a pessoa, para conseguir uma manilha na frente da sua casa, um antipó ou um serviço de saúde, ela tem que recorrer a esse despachante de luxo para que essas coisas aconteçam. Isso é muito ruim, isso não deveria ser o papel da Câmara dos Vereadores, mas infelizmente é o que acaba acontecendo na prática, e isso é um ciclo vicioso. As prefeituras gostam disso, porque daí mantém o controle dos vereadores, porque os vereadores sabem que conseguem votos quando conseguem esses pequenos benefícios da prefeitura, e ao mesmo tempo a população não sabe as outras funções dos vereadores, acabam votando nas pessoas que fizeram esses pequenos serviços que o executivo proporciona. Então eu acho que se as câmaras de vereadores não mudarem esse perfil, elas passam a não ter mais necessidade de existir.
Eu, inclusive, deixei de ser vereador porque hoje eu acredito muito mais na democracia direta, na hora de você fazer leis e legislação, como orçamento participativos, consultas populares, do que com ter esse monte de despachante de luxo, que é o que virou as câmaras de vereadores. Você, de certa forma, se decepcionou com essa vida pública ou não? Eu acho política fundamental, acho que a gente tem que radicalizar a democracia, mas eu acho que as câmaras de vereadores no Brasil, elas deveriam ser muito mais câmaras de ressonância da participação direta das pessoas do que o que acontece na prática hoje, que é isso. Você vota no prefeito e em alguém que seja amigo do prefeito para resolver esses pequenos problemas. E aí a gente tem 99% das câmaras de vereadores ligadas às prefeituras. Então o principal caráter da Câmara, que seria fiscalizar o prefeito, né, e fazer o contraponto na discussão orçamentária, de como gastar o dinheiro, por exemplo. E para isso a Câmara precisa ser independente também. Isso, né? Ela acaba sendo totalmente independente, porque se ela for contra o prefeito, ela não tem esses pequenos benefícios. Eu fui durante 8 anos líder da oposição, então eu sempre brinco que eu fiquei água e água lá na... Porque é óbvio que o prefeito não tinha nenhum interesse de que eu me reelegesse. Não me decepcionei, mas eu repenso hoje. Eu acho que hoje os parlamentos municipais, que são muito próximos da população, eles deveriam ter muito mais núcleos nos bairros, iam ter mais democracia direta, mais representantes com menos gasto. Então eu seria muito mais a favor hoje de orçamento participativo, por exemplo, consultas populares, do que a gente tem a estrutura que a gente tem hoje no Brasil. Fernando, na questão salarial que o historiador pontua, qual é a tua opinião? O vereador precisa ter salário? Pelo que eu pesquisei aqui em Curitiba, os vereadores recebem cerca de R$11 mil mensais. Eu penso que sim, porque a remuneração do vereador, claro, ela não pode ir além de um limite que seja causa de enriquecimento. Não é essa a razão de ser. A razão de ser da remuneração de um vereador de um grande município como Curitiba é o fato de que, se o vereador não recebesse a remuneração, apenas aqueles aquinhoados pessoalmente por um grande patrimônio é que poderiam ser vereadores, porque deveriam ter como se manter neste período, enquanto cumpre o mandato, já que ser vereador em Curitiba, por exemplo, pede uma dedicação integral. Então, quem é que tem condições de se dedicar integralmente sem receber nada, a não ser quem já tem um grande patrimônio? Ou seja, teríamos uma Câmara Municipal dos ricos, quando a ideia não é esta. A ideia é garantir a diversidade da representação municipal, dos munícipes, e por isso é necessário que o vereador tenha uma ajuda de custo, eu não chamaria nem de salário, mas algo que lhe permita manter-se, claro, com um padrão de dignidade, afinal é um representante popular, manter-se com dignidade enquanto cumpre o seu mandato. Eu acho que o maior problema nem é o salário. Acho que o maior problema que a gente tem nas câmaras de vereadores é de que é desproporcional o número de comissionados com o número de concursados. O que nós teríamos ter? Eu, por exemplo, tinha lá a possibilidade de ter 11 ou 12 assessores. E acho que na época que eu era vereador, era 60% da Câmara eram comissionados contra concursados. Então, acho que o vereador deve ter o salário, mas ele deveria ter uma Câmara técnica formada para ajudá-lo. E não necessariamente ter que indicar um monte de pessoas, que no meu caso eram pessoas que até me ajudavam muito tecnicamente. Mas a maioria dos vereadores tem, na verdade, são cabos eleitorais de luxo, que ficam 4 anos lá para se manter aquele vereador naquela posição. Então acho que isso que a gente teria que mudar, ter uma Câmara de Vereadores, por exemplo, com 80% de concursados e 20% de comissionados, que de fato focasse em questões técnicas, no orçamento, na legislação, na fiscalização. Mas se a gente tivesse uma lei, por exemplo, que obrigasse os vereadores a ganhar um salário mínimo, você acha que o número de candidatos diminuiria também, André? Eu não tenho certeza se diminuiria ou não, porque o poder que muitas câmaras têm, a Câmara de Curitiba, ela define, por exemplo, 2 bilhões de reais do orçamento. De vez em quando você poderia até ter um número grande de candidatos, mas como falou o Fernando, talvez só os que têm algum interesse escuso, vamos chamar assim, talvez se candidatasse. Então, acho que esse não é o maior problema, porque se você pegar 33 pessoas, que eu acho que é o número 35, acho que são hoje, né, vereadores, e R$11 mil por uma cidade como Curitiba, não é tanto dinheiro. O maior problema é a estrutura toda que está sendo montada, 6% do orçamento do município, só para as pessoas serem despachantes de luxo. Isso eu acho o maior problema. Eu acho que é desproporcional em algumas cidades brasileiras, que têm orçamentos muito pequenos, o gasto que se tem nas câmaras de vereadores. Eu acho que isso teria que ser repensado. Eu, de fato, acredito hoje que a gente poderia ter câmaras menores
E aí, organizações de orçamento participativo, por exemplo, com mais representação. Eu sou a favor, por exemplo, que a gente tivesse lideranças comunitárias que fossem eleitas em maior número, sem remuneração, para votar o orçamento, por exemplo, de forma participativa. Okay. Por que há protestos quando se fala no aumento do número de vereadores? Esse é um dos temas do próximo bloco. O Brasil deve eleger 56.810 vereadores nessas eleições, 5 mil a mais que no último pleito. O aumento de 10% se deve ao crescimento da população em mais de 2.000 cidades, o que permitiu ampliar o número de parlamentares. Do ano passado para cá, a gente observou, a mídia mostrou aí protestos em várias cidades, não só do Paraná, como do Brasil, da população reclamando do aumento do número de vereadores. O que vocês acham disso, André? Começo com você. Eu acho, primeiro, que quando as pessoas não se identificam com o serviço que elas recebem, elas tendem a repudiar. Elas não recebem um bom serviço hoje da Câmara de Vereadores, porque elas não veem na Câmara de Vereadores algo que de fato vai mudar a vida delas, a não ser esses pequenos trabalhos do Executivo. Então, elas dizem, para que aumentar? Essa que é a grande verdade. Elas não se sentem mais representadas por aquelas pessoas. Eu, pessoalmente, não sou contra aumentar o número de vereadores. Ao contrário, eu achava que a gente tinha que ter muitos representantes, porque quanto mais pessoas, mais camadas da população seriam representadas. O problema não está nisto. O problema está que a cada vereador no Brasil que se aumenta, com ele vem uma estrutura clientelista, vem uma estrutura de assessores e de gastos e de benesses que é insuportável para um país ainda muito pobre como o Brasil. Então, o que a gente teria que repensar é que tipo de modelo de Câmara a gente quer. Tem vários países, por exemplo, que você tem necessidade de dedicação exclusiva de poucos vereadores. Então, alguns têm que ficar lá 24 horas. E os outros só são chamados quando tem que fazer as votações que de fato vão definir as leis ou o orçamento. Poderia ser assim. A gente poderia ter em Curitiba, por exemplo, 300 vereadores, mas desses só 10 de fato terem remuneração, serem com dedicação exclusiva. Os demais estarem representando as comunidades e ter uma maior representação. Então, o que eu acho é essa reação da população brasileira é porque as pessoas não veem uma resposta à altura do que elas gostariam de receber. A gente não vê isso, por exemplo, quando se fala do salário dos prefeitos. Por mais que tenha um ou outro protesto, as pessoas, em geral, não acham que um prefeito numa grande cidade ganhar 18, 19 mil reais seja pouco, né, como uma cidade de Curitiba, porque as pessoas sabem que o trabalho efetivo que os prefeitos fazem é relevante, é importante, é difícil. Mas na Câmara não se identifica isso, né? Se identifica como um serviço mal feito que está sendo colocado. Então se pergunta entre um vereador e um médico, as pessoas vão dizer, eu prefiro um médico, porque o médico está faltando. Mas a reclamação não está ligada também, quer dizer, aumenta-se a estrutura, aumenta-se os gastos também? Eu penso que a revolta da população não é exatamente dirigida contra os vereadores, e sim contra as despesas que a criação de mais cargos de vereador gera. Até porque nós experimentamos no Brasil, num passado bem recente, uma criação desmesurada de novos municípios. Muitos deles sem a mínima condição de se manterem financeiramente. Quer dizer, foram distritos que continuam sendo no tamanho e na condição financeira, distritos que ganharam status de município. Mas quando ganham o status de município, ganham também toda, ou devem ter toda a estrutura e devem arcar com as despesas que essa estrutura gera. Então nós temos municípios muito carentes, que devem custear a sua estrutura mínima de município, uma estrutura política necessária até para que sejam um ente da federação, mas não tem essa condição. Então a população, imagino, pensa o seguinte, a cada novo vereador, um médico a menos, a cada novo vereador, um ônibus a menos. Então, a cada novo vereador, um serviço a menos, um serviço mal prestado. Então, colocados na balança, o vereador é menos valorizado e pela população, portanto, menos necessário do que o serviço que, em detrimento do que ele vai receber, será prestado. Okay. Será que os eleitores sabem, de fato, qual é o papel de um vereador? Vamos à nossa enquete. Olha, eu sou muito tá? Na verdade, A senhora sabe me dizer qual que é a função de um vereador?
Qual a função? Ter mais proposta para a cidade, melhorar a cidade o melhor que foi possível. Ele tem que fazer o melhor. Vereador. Eu acho que o vereador ele tem que fiscalizar tudo sobre o que o prefeito faz e sobre em prol da comunidade. Ele tem que tratar dos assuntos do município. Eu não sei muito bem, mas ele dá nome para rua. Mas a maioria não cumpre, né? Eu não sei, eu tenho 16 anos, não voto. A maioria vai para lá só para pegar o dinheiro mesmo. Pega dinheiro. De um vereador? Dá-se pedir tudo um pouco, né? Eu não sei dizer exatamente qual a função do vereador, na verdade. Bom, seria a competência, cuidar da cidade. A função de um vereador... Vereador? É representar a sociedade. Não sei. A população, um bairro, uma região. É a obrigação do vereador que representa a sua região. Junto à Câmara dos Vereadores. Ver o que falta e levar ao Executivo, né? E levar, né, as demandas que essa população porventura tenha para que possam ser atendidas. E o que você acha importante para escolher um bom vereador? As propostas que eles estão dizendo, se é coerente com o que a cidade precisa. Ele fazer o que ele prometeu na hora da eleição. É importante saber o caráter da pessoa, se ele é uma pessoa digna. As propostas dele, né? Tem que ver as propostas. Se é real o que ele fala realmente, investigar as propostas dele e tudo mais. Você acha que rouba menos? Deveria existir uma regra de um tempo mínimo de experiência que ele deveria ter, né, na área pública. Pelo menos o projeto dele, né? Que seria para você conhecer, ele vai ter que fazer um bom projeto de crescimento para a cidade e para o município. Para que ele pudesse realmente, tendo essa vivência, poder aplicar aquilo com mais eficiência para a sociedade. E a senhora é a favor da remuneração que eles recebem? Eu acho um pouco alta demais. Eu creio que o salário deles, eu acho que está muito além daquilo que eles deveriam receber. Bom, se eles trabalham, eu acho que sim, né? Não vejo por que não, né? Sim, mas não tanto como eles recebem. Então, eu creio que talvez até um pouco menos da metade que isso seria muito bom para que eles conseguissem sobreviver. Bom, sobre o salário a gente conversou agora há pouco e as pessoas confirmam ali realmente que acham que o salário é bastante alto. Mas a respeito do papel específico do vereador, a maior parte acaba confundindo até a função. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é a função, a missão de um vereador na verdade. Bom, o vereador integra o poder legislativo municipal e como foi historicamente construída a relação entre os poderes, principalmente entre o poder executivo e o poder legislativo, cabe ao poder legislativo dar as primeiras diretrizes por onde deve andar o poder executivo. Na verdade, no Brasil nós temos uma tendência muito centralizadora do poder nas mãos do poder executivo, quando em países de tradição democrática mais aprofundada, nós vemos justamente o contrário. A maior valorização é a do poder legislativo, porque existe uma regra: o poder executivo não pode fazer nada que não esteja na lei. Bom, se ele não pode fazer nada que não esteja na lei, quem é que exerce um poder maior? É aquele que faz a lei. Portanto, é aquele que dá a diretriz do que faz o poder executivo e é aquele que fiscaliza, na contrapartida, o que o poder executivo deve fazer. Então, este é o papel do poder legislativo como um todo. Trazendo isso para o panorama municipal, cabe ao vereador, e de certa forma isso também fica um pouco esquecido pela nossa tradição democrática, de que antes de morarmos num país, num estado, nós moramos no município. Quer dizer, os problemas do município nos afetam mais proximamente, nos dizem respeito muito mais de perto do que os problemas do âmbito nacional, quando parece que os do âmbito nacional são muito mais importantes do que aqueles que estão na nossa rua, quando não são. Nós começamos resolvendo o país, resolvendo o problema da nossa rua, do nosso bairro, e assim, cada qual fazendo o seu papel, o país como um todo melhora. Então, o principal papel do vereador é justamente este, o de ter esta atuação local, o de ser aquele que fixa a principal diretriz de atuação do Poder Executivo e quem, em nome da população, mais fiscaliza o Poder Executivo. André, você que foi vereador por 8 anos, eu gostaria que você também comentasse isso. Não, eu acho, sinceramente, quando eu ia fazer campanha, eu chegava na sala de aula, muitos estudantes e professores universitários votaram em mim nas eleições e perguntavam assim: me diga alguma coisa que aconteceu nessa semana na Câmara Municipal de Curitiba. Aí ficava lá um silêncio ensurdecedor, né? Ninguém lembrava de nada. E eu perguntava: me diga alguma coisa que aconteceu em Brasília. As pessoas falavam. Infelizmente, sabe-se muito mais o que acontece no Congresso Nacional do que o que acontece na Câmara Municipal de Curitiba, que está do nosso lado. E por que isso acontece?
Quer dizer, teoricamente deveria ter uma aproximação muito maior, porque o vereador, como a gente viu na enquete, representa a minha comunidade, algumas pessoas falaram. Quer dizer, ela deveria estreitar esses laços, né? Eu acho que isso acontece por vários fatores. Eu acho que o principal deles é que, de fato, infelizmente, esse papel de determinar a diretriz que o Fernando falou, ele não é exercido. Quem determina a diretriz é o prefeito. 88%, na época que eu era vereador, das leis do município foram feitas por projetos de iniciativa do Executivo. E só depois que o Executivo mandava a mensagem era que a máquina da Câmara funcionava. E esses eram aprovados com muita rapidez. E, infelizmente, essa foi atuada durante os 8 anos que eu estive lá. Então, acho que isso é um papel absolutamente relevante das pessoas não saberem o que acontece na Câmara Municipal. Segunda questão importante, as pessoas sequer sabem como é feito para chegar ao coeficiente eleitoral de eleger um vereador. Então as pessoas não sabem, quando ela está votando num vereador, mesmo que ele não se eleja, aquele voto vai funcionar para eleger um outro do partido dela. Então a própria forma de eleger os parlamentares, ela é complexa. Porque quando você vai eleger o presidente da República, você sabe, eu estou votando naquela pessoa, é aquela pessoa que vai se eleger. Se ela não fizer mais votos, vai se eleger o outro que fez mais votos. Se tiver 2, que ninguém atingiu 51%, vão os 2 mais votados, e daí desse mais votado é eleito. É fácil. Agora, eleger um vereador não é fácil. Tem coeficiente, tem partido, tem coligação. Isso tudo ajuda para confundir ainda mais a cabeça das pessoas. Porque, na grande verdade, a grande maioria da população ajuda a eleger os vereadores, mas acha que não votou no cara que foi eleito, porque ela acaba votando em alguém que não se elegeu, mas que contribuiu para outro se eleger, e ela não identifica aquele voto dela como representado lá. Então, se a gente for ver, mais ou menos uns 15% da população é que, de fato, votou em quem se elegeu. Isso dá uma distância muito grande entre os 85% que votaram em pessoas não eleitas, elas se distanciam da Câmara de Vereadores. Isso é um problema também, a forma de escolha dos nossos parlamentares. Agora é difícil justificar, as pessoas não sabem exatamente qual é o papel do vereador e votam. É difícil de entender, às vezes, esse conceito de não sei o que faz, mas preciso votar. Vem da obrigatoriedade isso também? E isso gera, muitas vezes, o equívoco na escolha. Nós temos aqui no Brasil uma tendência que eu entendo muito perigosa de restrição à propaganda eleitoral. Quer dizer, a cada nova lei eleitoral, a cada nova eleição, nós temos menos meios lícitos de propaganda eleitoral. E isto compromete, seja um direito do candidato, que é o de se expor à opinião pública, seja, eu diria até um dever do candidato de se mostrar, seja também um direito do próprio eleitor de poder bem conhecer cada candidato para só assim poder bem escolher. Não, e essa restrição e judicialização da política que acaba acontecendo, ela favorece quem está no poder. É claro. Que quem já é vereador, continuismo. Ele já tem o seu curral. Então, assim, você permitir mais propaganda é você permitir mais renovação. Eu também concordo com o Fernando, me preocupa muito a judicialização da política. Hoje está tudo mais decidido. É mais importante você ter um bom advogado eleitoralista, muitas vezes, do que ter a possibilidade de discutir com a população os problemas da cidade. É porque se nós percebermos nas ruas que tipo de propaganda de candidatos nós temos a foto do candidato, o nome, o número, o partido, a coligação. Ora, mas isso não permite a ninguém escolher. Afinal, não é um concurso de beleza que se escolhe por foto. Não é? Nós temos que escolher o candidato por quem ele realmente é em suas propostas, em suas ideias, naquilo que ele pretende fazer, a noção que ele tem de cidade nessas eleições municipais. Que grupo que ele faz parte, que lobbies que ele defende. Exatamente. O seu histórico político uma também. autenticidade política até, que ele se mostre e diga realmente quem ele é. Por isso eu penso que os debates deveriam ser mais estimulados, talvez até obrigatórios. Eu acho que propagandas que façam com que o candidato se sinta na obrigação de se mostrar aos eleitores é que deveriam ser incentivados. Porque senão acontece isso. O cidadão vota em quem? Vota no vizinho, ou vota porque o amigo recomendou, é amigo do candidato, mas isso não é critério de uma boa escolha eleitoral. André, qual é o apelo de um candidato a vereador? Quer dizer, ele tem que contar com um histórico político ou basta uma proposta para um bairro determinado onde ele vive, já é suficiente, de repente, para se eleger?
Eu sempre digo que Qual é a diferença? O que faz a diferença no candidato? Eu sempre digo que não tem resposta certa para esse tipo de coisa. E também acho que não tem perfil certo. O perfil certo é o perfil que as pessoas votam. A democracia, eu não posso chegar e estabelecer limites dizendo que a pessoa tem que ser mais ou menos preparada. O eleitor tem que ter o filtro das coisas que ele acha que é mais importante. Eu, por exemplo, tinha um perfil. Eu sempre fui de um partido político, de uma família muito vinculada às lutas sociais e democráticas, e fui oriundo desse conjunto de lutas e do movimento universitário, e essas pessoas me elegeram. Mas eu era um perfil muito diferente da maioria dos vereadores. Os demais vereadores, de fato, têm uma vinculação mais com uma região da cidade, com um bairro, com uma luta mais regionalizada. Eu, por exemplo, quando eu me elegi, eu sempre tive em volta de todas as urnas da cidade. Isso é uma coisa muito rara. Todas as urnas, as quase 3.000 urnas, tinham um voto lá no André Passos. Mas isso normalmente não é o que acontece. Normalmente as pessoas têm votos localizados. Eu não acho que seja nem certo e nem errado. O que eu acho que é o mais importante seria a gente rediscutir um pouco o modelo de apresentação como um todo. Eu, por exemplo, sou a favor da gente ter um sistema de listas, por exemplo, onde você pudesse dizer, esse é um conjunto de candidatos que pensam assim. A gente poderia fazer debates mais claros sobre a visão da cidade. Então a pessoa estaria votando naquela lista, estaria votando naquele conjunto de pessoas. Talvez a gente fazer o sistema distrital misto, né? Você poderia ter as listas e ter aí de fato pessoas por região, e a pessoa saberia que com certeza daquela região ia sair uma ou duas candidaturas. O distrital puro eu acho que é um pouco complicado, porque você aí só teria regiões e não teria votos de opinião. Então, acho que essas coisas teriam que ser repensadas. Eu, de fato, acho que o modelo como está hoje não agrada a população e também não atinge o seu resultado. Então, eu acho que a gente teria que radicalizar a democracia nos parlamentos. Eu acho que o Poder Executivo, por exemplo, ele está muito mais próximo da população, principalmente porque a forma de escolha é simples. Mais votado, ganha as eleições. Pronto. É isso que está sendo discutido e ele assume seus compromissos e as pessoas sabem. Na Câmara de Vereadores não é bem assim. Já aconteceu de vereadores muito bem votados não se elegerem, porque as pessoas não sabiam que fazia parte de um coeficiente, tinha uma coligação e tal. E acontece também de pessoas se elegerem por um determinado grupo político e depois se elege outro prefeito, elas mudam de lado, tal. Isso também é muito ruim. O voto nulo pode mudar o panorama de uma eleição? A gente vai abordar esse tema no próximo bloco. As redes sociais esse ano foram responsáveis por disseminar uma ideia absurda, mas que faz sentido para muita gente. Será que o voto nulo tem poder de anular uma eleição? Dizem que se o resultado das urnas for 50% de votos nulos mais um, a eleição é cancelada e os candidatos não podem concorrer por 8 anos. Professor, socorra a gente. Que fundamento tem isso? Não chega a ser uma novidade esse tipo de divulgação nas redes sociais. Em tempos atrás, quando as redes sociais não eram tão disseminadas assim, sempre se veiculava alguma intenção de se anular a eleição. Então vamos votar nulo, porque essa é uma forma veemente de protesto, e assim nós conseguimos anular toda a eleição, e esses candidatos que estão aí, nós conseguimos dispensar. Na verdade, essa ideia nunca emplacou, nunca foi adiante, e felizmente, penso eu, por quê? Porque é um protesto que se volta contra o próprio eleitor. Na verdade, a democracia não se constrói com cortes, assim, com rasgos, com protestos irresponsáveis, penso eu, como este. A democracia se constrói com boas escolhas. E o voto nulo, na verdade, é a renúncia à possibilidade de uma escolha que pode ser bem feita. Então, é bem mais importante para a democracia se escolher bem do que não se escolher. Mas esse panorama de 50% mais um de votos nulos... Sim, essa é uma disposição constitucional. Havendo maioria absoluta de votos nulos, a eleição terá que ser refeita, porque toda a sociedade civil optou por não escolher. Mas esse negócio de 8 anos as pessoas não se candidatarem, não. Isso é lenda urbana. Isso não existe essa ineligibilidade. A gente não teve nenhum Os mesmos candidatos podem se recandidatar e, portanto, eu penso que se isso em tese acontecesse, ou seja, se a sociedade civil se mobilizasse negativamente, porque há aspectos bem mais positivos em torno dos quais poderia se mobilizar. Mas se mobilizasse neste ponto, em tese, e fosse anulada a eleição, 20 dias após haveria outra eleição.
Que talvez com os mesmos candidatos? Será que os candidatos mudariam de modo tão rápido assim, a ponto de a nova escolha ser melhor? Evidentemente que não. O que eu acho importante frisar é o seguinte: nós estamos no estágio democrático mais longo do país. E acho que tem mazelas as nossas instituições, mas elas têm mais benefícios do que mazelas. O Brasil teve uma transformação radical do ponto de vista social e hoje é um país muito melhor do que era 10, 12 anos atrás. Isso é fruto da democracia. O que nós precisamos para as pessoas que promulgam isso, que é uma opção política, o voto nulo, e a gente tem que reconhecer isso, mas é que elas estão quase certas. Elas só estão errando numa coisinha. Elas têm que agora elas se candidatarem. Porque se ninguém serve, elas então criam um grupo e dizem: eu quero colocar as minhas ideias. Porque não existe sistema que eu conheça melhor que a democracia. A gente tem que ser absolutamente radical a favor da democracia. E a eleição é só um momento para fortalecer a democracia. Então, se as pessoas que não estão satisfeitas com os grupos políticos que tem aí, e no Brasil tem de todos os grupos políticos, tem da extrema direita à extrema esquerda, então é por falta de opções. Então, se esse grupo que quer anular, cria um outro grupo para que participe do processo eleitoral. Acho que isso é fundamental. A gente tem que reconhecer que tem mazelas no nosso sistema, mas que do ponto de vista social, do ponto de vista dos avanços do Brasil, o Brasil avançou muito nesses anos. Isso é fruto da democracia. Mas às vezes a insatisfação do eleitor tem motivo. É que um batalhão de projetos acaba sendo inexpressivo. A gente vai ver agora alguns exemplos. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, donos de cães de estimação seriam multados caso o animal latisse depois das 10 horas da noite. Na capital gaúcha, a proposta era obrigar cavalos utilizados em trabalhos na cidade a usarem fraldas. Em Joinville, Santa Catarina, os cinemas seriam obrigados a marcar as cadeiras com números. Em Catanduvas, São Paulo, um vereador queria proibir os moradores de morrer. O cemitério da cidade estava superlotado. Na capital paulista, um vereador propôs dar ao Papa Bento XVI o título de cidadão paulistano. Outro projeto polêmico previa botes infláveis nas subprefeituras para salvamento da população em dias de chuva. Em São João del Rei, em Minas, a ideia era exterminar todos os cães que permanecessem por mais de 48 horas nas ruas. Em Capelinha, também em Minas Gerais, a venda de bebidas alcoólicas seria proibida para mendigos. Em Manaus, apenas médicos e profissionais da saúde poderiam usar uniformes brancos. A capital do estado do Amazonas também queria obrigar a instalação de um neutralizador de odores em caminhões de lixo. André, no seu tempo de vereador, você chegou a se deparar com projetos desse tipo ou não na Câmara de Vereadores? Os projetos esdrúxulos tem aos montes, porque também faz parte da democracia. Eu prefiro que tenha alguns projetos esdrúxulos como esse, como tem no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que não tenham projetos. A pessoa propõe esse projeto esdrúxulo e as pessoas votam contra. O que eu acho mais complicado não é ter muitas ideias. O que eu acho complicado é não ter ideia nenhuma. E é isso que eu sempre defendi. Eu defendo radicalmente o direito das outras pessoas pensarem. Posso pensar contra elas, mas elas podem ter o direito de pensar. São esdrúxulos, é um motivo de piada, infelizmente, mas é melhor isso do que a gente ficar com o mau humor das ditaduras. Uma matéria da Gazeta do Povo desse final de semana mostrou que em agosto 81% dos projetos foram nomes de ruas. Como é que a gente analisa isso? Eu quero até dizer que eu não sou contra ter nome de rua, mas por uma questão simbólica, eu disse que eu iria passar o meu mandato inteiro sem apresentar um nome de rua para mostrar que era possível ser vereador sem apresentar nome de rua. Então eu fiz isso durante os 8 anos e você mesmo disse que eu fui eleito durante 4 vezes o vereador mais atuante de Curitiba. Não sou contra que a gente faça esse tipo de denominação, mas eu sou a favor de que a gente tem que mostrar exemplos de que é possível fazer mais do que isso. Então, eu acho que o exemplo vem do respeito à Câmara de Vereadores, vem dos próprios vereadores. Eu espero que tenha menos projetos esdrúxulos e mais atuações efetivas. Eu sugiro, as pessoas que estão vendo aqui, que escolham os seus candidatos, partido candidato, do perfil do partido, mas depois da eleição acompanhem o mandato deles. O sucesso do meu mandato foi que as pessoas acompanharam e participaram ativamente dele. Essa é a melhor forma da gente melhorar a Câmara de Vereadores. Não é só votar, mas é também a gente fiscalizar quem a gente vota. No Paraná Online também saiu uma notícia mostrando que cada vereador nesses últimos 4 anos apresentou em média 7 projetos por ano. Desses 7, 4 estavam ligados a serviço público, nomes de rua, homenagens.
Sobraram aí cerca de 3 projetos que efetivamente tinham alguma coisa a ver com a comunidade. Isso justifica, na verdade, os nomes de ruas, as homenagens, justificam o serviço do vereador? Como é que você analisa, Fernando, isso? Não, isso é imaginar que o vereador faz muito pouco. Realmente, se nós adotarmos a função do vereador como sendo apenas esta, eu diria, e eu até concordo com a opinião dos populares, que a remuneração é bastante elevada, porque esse é um trabalho de somenos importância, não que não seja necessário, mas de somenos importância. Agora, o papel do vereador vai bem além disso. Vai bem além disso. O papel de fazer lei municipal, o papel de fiscalizar o poder público municipal, o papel, inclusive, de confrontar o prefeito, e por isso é importante que na Câmara Municipal haja uma oposição muito forte. Esse papel é relevantíssimo. É isso que faz com que o município cresça e com que a sociedade entenda exatamente qual é o papel de uma Câmara Municipal e de um vereador. André, você que já esteve lá, qual é a dificuldade, na verdade, então, de se criar um projeto que tenha um apelo social para determinada comunidade ou para a cidade toda? Eu acho que o primeiro aspecto mais difícil é os próprios vereadores se darem ao respeito e à população de que isso tem que ser originado da Câmara. Como eu te falei, 88% das leis relevantes foram oriundos do prefeito. Acho que esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, mesmo que você não fizesse nenhum projeto de lei relevante, o mais importante seria a gente fiscalizar e organizar o orçamento. E isso seria fundamental. Quer dizer, a partir do momento que a Câmara tomasse para si a feitura do orçamento e definisse onde que as verbas seriam colocadas, isso seria absolutamente importante. Eu quero lhe dizer que, como eu fui líder da oposição lá, como eu era contra o prefeito, os meus projetos normalmente não eram aprovados. Eu até hoje gostaria, por exemplo, nós não temos até hoje uma lei que rege na administração pública a questão da possibilidade da defesa do servidor público. Não existe uma lei própria nesse sentido. O projeto de lei era meu e até hoje não foi votado. Então o servidor público hoje não tem um processo administrativo municipal próprio, que é um absurdo numa cidade de Curitiba. Então essas coisas não são votadas muitas vezes porque não há interesse também da maioria dos prefeitos que estão lá. Professor, a gente está chegando ao fim do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os eleitores que estão se preparando para ir às urnas nessas eleições. Eu acho que caminhando no ritmo que a democracia brasileira vem caminhando, vale a pena o eleitor se dedicar um pouco mais nessa vez e enxergar para um pouco além da foto, um pouco além do retrato do candidato, quem realmente é aquele candidato que busca o seu voto. Buscar se informar. Por quê? Porque pode não parecer, mas as escolhas bem feitas no município é que repercutirão em todo o plano nacional. A mudança começa na nossa casa, no nosso bairro, para que todo o país melhore. Então, eu acho que se a sociedade civil começar a perceber a importância de ter uma cidade bem estruturada e de ser bem representado na Câmara Municipal, o país continua avançando democraticamente, como, aliás, já está nos trilhos. André. Não, só escolha bem, vote, mas depois de votar, participe e fiscalize as câmaras municipais. Não adianta a gente só votar, a gente tem que lembrar que a pessoa que a gente votou, ele é um mero procurador seu, que você pode a qualquer momento tentar revogar essa procuração. Quer dizer, o eleitor tem que ser atuante também. É fundamental. Eu acho que não tenho dúvida nenhuma. A cidade, antes de tudo, é nossa, dos curitibanos. E nós temos que, ou curitibanos, ou paulistanos, nós temos que tomar a cidade para nós. Fiscalizar o prefeito, fiscalizar os vereadores. Votar bem, mas principalmente acompanhar a atuação dos parlamentares. Você acha que o eleitor normalmente se torna passivo nessa situação? Quer dizer, vota, mas depois acaba não acompanhando? Infelizmente, as pesquisas dizem que 85% da população sequer lembra em quem votou para o parlamento. Então, isso já é um começo de uma má atuação dos parlamentares, porque eles não se sentem mais corresponsáveis em ficar prestando contas para a população que o elegeu. É mais ou menos como se você contratasse um advogado e nunca perguntasse para aquele advogado como está o teu processo. Ok. Obrigado, André. Obrigado, Fernando, pela presença e pela participação aqui. Obrigado. O papel da imprensa não consiste apenas em informar, é dever dos meios de comunicação indicar caminhos, alertar, abrir os olhos. O Plural de hoje tentou desempenhar esse papel social. Nós queremos que a população veja a eleição como uma oportunidade que temos de mudar o que está errado e de melhorar aquilo que está dando certo. Ao depositar sua confiança num candidato, pesquise se ele tem mesmo capacidade e interesse em fazer, agir e enfrentar.
O Plural termina aqui, mas você pode rever esse e outros programas na página da UFPR TV no Facebook e no nosso canal no YouTube. Os endereços aparecem aí na sua tela. Nós voltamos na próxima semana. Fique agora com uma mensagem do Tribunal Superior Eleitoral. Tem gente que acha que todo político é igual, que todos são sujos. Eu penso diferente. Tem muito candidato bem intencionado. É só a gente pesquisar. Ver se ele tem um passado digno e se suas propostas vão trazer benefícios para nós e para nossa cidade. Voto não tem preço. Voto tem consequência. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo.